que quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoa cada um em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa também os irmãos através da internet que têm dispensado esse tempo para poder estar conosco nesse espírito de adoração através da internet. Deus abençoa todos vocês e também os irmãos aí do Mato Grosso, né? Tem um fuso horário. E nós estamos aqui 17h53 lá e é 16h53. Deus abençoe o irmão Valdemir, a irmã Hilda, né? E todos os irmãos aí também de Cuiabá e aí de Três Lagoas, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos em pé, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 47, e depois 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 até o versículo 4. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. 2 Coríntios capítulo 11, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Eterno e soberano Criador, nós agradecemos o Senhor por este momento e pedimos que receba a nossa adoração, louvores, a nossa gratidão a Ti. Fale conosco, tomando e usando esse pouco de pó nas Tuas mãos. Que o Teu povo seja abençoado. O Senhor responda as nossas perguntas, que às vezes ainda temos perguntas, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, a fé faz desaparecer as perguntas, desaparecer as dúvidas. Senhor Deus, Teus filhos nessa noite, a fé, o batismo do Espírito Santo, 7 trovões brilhando em suas almas, acordando-os neste momento do tempo do fim. É o que agradecemos e que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos, que o Senhor Jesus vos dê graça, bênção. Eu postei ainda essa semana a mensagem do pastor Osmar, intitulada
efeito benéfico. E ali eu tirei esse tema, a erva do último dia. É uma mensagem muito tremenda. Se você não ouviu, eu já ouvi, estou ouvindo pela 6ª vez essa semana. É uma mensagem maravilhosa mesmo, uma mensagem muito ungida, muito inspirada, que o nosso saudoso pastor pregou, né? Ela responde muitas perguntas, esclarece para nós muitas coisas. E nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a erva do último dia. Nessa mensagem o pastor Osmar ainda disse, se tem a erva do último dia, tem que ter o Adão do último dia, né? Porque Deus, ele é perfeito em 3. Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, né? Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E ele é também Deus nos seus números, como 7, como o número 5, como o número 40, 21, dentro da sua matemática. Mas hoje nós vamos pensar nessa terceira Eva, né? Essa terceira esposa de Cristo. Porque, segundo o profeta nos mostra, na luz da Escritura, a primeira mulher, que foi Eva, a esposa de Adão, ela caiu. E também a noiva, né? Ela caiu como noiva, ela não caiu como esposa. Eva caiu como noiva, a noiva de Cristo não caiu como esposa, porque não chegou a casar, porque o casamento vem dos 7 selos, então ela cai como noiva. Agora, que nós notamos aqui, que o primeiro homem que Deus criou, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele disse, e façamos o homem. Esse não foi Adão. Quando ele diz, o homem, é todo homem, né? Façamos o homem a nossa imagem. No capítulo 2, verso 7 de Gênesis, do pó da terra, Deus fez um homem. Esse ele colocou o nome de Adão. Uma das suas costelas, ele transformou numa mulher, que Adão deu o nome de Eva. Então, ela já foi um subproduto, ela já não foi um produto original. Então, ela já foi feita para cair. Agora, se você vê a noiva do último dia, ela é feita para não cair. A Eva já foi feita para cair. E então, se tem a Eva do último dia, tem que ter o Adão do último dia. É por isso que a maior de todas as revelações é a deidade. É Deus se manifestando na forma humana, né? A deidade é a maior de todas as revelações. A deidade está acima das profecias, a deidade está acima de tudo, né? Por isso que quando a segunda Eva caiu no ano 325 depois de Cristo, que surgiu a primeira organização, a Igreja Católica Romana, eles criaram a doutrina da Santíssima Trindade, que não está na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora veja que a igreja mergulhou, depois do ano 325, em trevas profundas, porque a igreja não tinha profeta. O profeta foi na primeira era, que foi o apóstolo São Paulo, e depois, só na última era, no século XX, que apareceu Malaquias 4, o cumprimento de Malaquias 4, a promessa de um profeta, né? Aí o profeta nos tira da confusão, né? Ele vem e nos mostra que essa doutrina da Trindade veio do inferno. E agora veja, nem Lutero conseguiu enxergar
porque ele não veio com aquele ministério, ele não veio com aquela missão para trazer à luz a deidade. Ele veio trazer a justificação por fé. Então, aí veio a deidade. A deidade é a maior de todas as revelações. Você vai encontrar isso na mensagem A Revelação de Jesus Cristo. A maior de todas as revelações é a deidade, é Deus se manifestando numa forma humana. Então, quando a Bíblia nos fala do primeiro e do último Adão, a Bíblia fala do primeiro homem que Deus criou e fala, aquele primeiro homem, ele era um tipo de Cristo. Aquela Eva era um tipo da noiva de Cristo, por isso a noiva de Cristo cai. Ela cai, porque quem estava ali representando era Eva. Eva deu ouvido à serpente, deu ouvido à sua mensagem. Ela saiu fora do seu lugar. Por isso a mulher tem que permanecer no seu lugar. A mulher não pode passar na frente do marido, para o marido vir atrás dela, não. Então ela saiu fora do seu lugar e deu ouvido à serpente e trouxe a humanidade nesse caos. Levou a humanidade na situação que ela está, né? Com tudo isso, que a gente não vai mencionar, mas você, através de conhecer, que hoje é uma era de muito conhecimento, né? A era que nós estamos vivendo, a era da informática, é onde se cumpre Daniel capítulo 12, né? E a ciência ia se multiplicar. Então é um tempo de muito conhecimento. Aí vemos o mundo na condição que está. Ninguém consegue consertar este mundo. E não vai consertar. Só Deus, né? Só Deus. Aí nós tivemos ali nos primeiros 2000 anos o dilúvio. Deus destruiu toda aquela raça humana, né? Deus começou tudo de novo com a família de Noé. 2000 anos depois do dilúvio vem Cristo e morre por nós. 2000 anos depois de Jesus vem Brana. Agora, quem é esse Brana? Quem é? O mundo, a igreja conheceu como um curador divino, como um evangelista, como um homem de Deus, mas era muito mais do que isto. Deus estava escondido neste homem, né? Era Deus em uma carne, porque era um ministério do Filho do Homem que ele estava manifestando. Então, quando se fala de Brana, não está falando de um homem, o nome de um homem, porque Brana é um sinal eterno. Deus mesmo falou para ele, né? Brana é desde a eternidade, é o novo nome de Deus, né? Que foi manifestado através de um homem. E agora, o homem do pó da terra, esse foi Adão. Adão foi feito do pó da terra, e Deus soprou nele o fôlego da vida. Então Deus colocou dentro daquele boneco de barro, vamos dizer assim, Deus colocou a alma dentro dele, né? Colocou a vida dentro dele, né? E tirou dele uma esposa. Como também do lado de Cristo, quando o soldado romano furou, saiu sangue e água. O profeta diz que aquilo ali representa um novo nascimento. A sua esposa sai do seu lado. Veja que ambas as noivas, elas caem. Como nós vamos ver aqui na leitura. Ambas caem. A de Adão caiu no jardim. A de Cristo caiu em Niceia. Mas há uma terceira noiva que foi feita para não cair. Porque esta é aquela mensagem que o irmão Brana prega. Esta é a obra-prima de Deus, né? A terceira noiva é a obra-prima. Então, se tem uma terceira noiva, tem que ter um terceiro Adão. Agora, o cordeiro, somente para esclarecer, para que vocês possam ir entendendo, né? O cordeiro, ele era partido no meio. Ele era partido do meio. Então, esse Adão, Cristo e Brana,
é feito do mesmo material. Você pode ver que São Paulo fala do homem natural e do homem do céu. Vamos voltar aqui, ó. Assim está também escrito: primeiro o homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aí nós temos a questão também do alfa e o ômega. Jesus foi o alfa, primeira letra do alfabeto grego. Brana foi o ômega, a última letra do alfabeto grego. Não que eram dois separados. Eles eram do mesmo material de ministério diferente. Você pode ver que Jesus não tocou no sétimo selo, porque era para o seu ministério quando ele viesse no século XX como ômega. Jesus falou de 6 selos, mas ele não falou do sétimo, que foi a vinda do Senhor. São Mateus capítulo 24, versículo 36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. E nós já estamos aqui no século 21, depois da abertura dos 7 selos. Nós temos tudo em fotografia, temos tudo pela internet, mas a igreja continua cega com respeito à segunda vinda de Cristo. A igreja continua cega com respeito à Eva do último dia. A igreja continua cega com respeito ao último Adão. A igreja sabe muito do primeiro e do segundo, mas não sabe nada do terceiro Adão. A igreja sabe muito da primeira e segunda etapa, mas não sabe nada da terceira etapa do profeta. A igreja conheceu Jesus na sua primeira e segunda etapa, que foi cura e profecia. Mas quando ele chegou na sua terceira etapa, comer da sua carne, que era para nós ficou simples, porque ficou explicado. Porque eles estavam falando da ceia. E eles se escandalizaram. Comer da sua carne, beber do seu sangue, não somos canibais. E eles o abandonaram. E aí, quando vem Paulo explica. Mas Jesus já tinha explicado naquela noite da ceia: este pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Mas eles se escandalizaram e eles foram embora. Já foi uma mensagem para que eles fossem embora. Então ele disse, a palavra falada, a semente original, segunda parte, 26, agora, ele lhes deu uma noiva, um tipo do segundo Adão. Ele deu ao primeiro Adão uma noiva, ela caiu. Ele deu ao segundo Adão, Cristo, uma noiva, ela caiu. Veja, Adão não chegou a casar. Quando Adão casou com Eva, ela já tinha sido deflorada pela serpente. Ela já tinha a semente da serpente no seu ventre. Cristo não chegou a casar com a sua noiva. Ela caiu com a hibridação. Ela caiu ali em 325. Ele somente casa nesse dia. Com a noiva do último dia, ele já está casado. Ela é esposa dele. Vemos em Apocalipse 10, 8 a 11, ela é esposa. Mensagem provando a sua palavra, o profeta diz que ela é esposa. Isso foi com a abertura dos selos. Então ele disse, e isso é exatamente assim porque ela não é original, ela é um subproduto. A noiva hoje é um subproduto. Chama a si mesmo de noiva. Mas o que ela é? Ela é formada de um material organizacional, não da palavra. Um pouco da palavra nisto, para fazer disto uma espécie de um subproduto, para tornar isto hipócrita. Vai apresentar Cristo, um tipo de noiva com a Trindade,
com toda essa mistura e o envolvimento da igreja com política, ele nunca vai aceitar ela. Ela é pura. Por isso que o casamento faz do homem e da mulher um. Em tudo. Não tem diferença, você não pode olhar a diferença. Os gênios, você disse o sim, casou. Por isso a mulher, quando ela deixa o marido e arruma um outro, tendo o seu marido vivo, ela é uma adúltera. E a mulher adúltera, ela não é do reino de Deus. Eu sei que eu tenho muitas pessoas nessa condição, mas eu tenho que te dizer a verdade. Aí agora eu não vou te dizer a verdade por causa do seu dízimo. Você está... Agora, você vem de fora. Você não tem a luz. É somente a soberania de Deus para você entrar. Só a soberania. Só a soberania. Você não pode sair dessa mensagem. Sair de debaixo do sangue, como Raabe. Raabe colocou toda a família dentro de casa. Se ele saísse lá para fora, estavam perdidos. Mas se eles ficassem ali, como ficaram? Se salvaram. Tinha gente que entrou ali e nem sabia quem era Israel, quem era Moisés, quem era Josué. Mas eles creram na palavra. Então, se você veio nessa condição, está nessa condição, entrou nessa condição, não saia de debaixo do sangue. Fique aí debaixo do sangue, debaixo da proteção do sangue. Então, isto a confunde, diz o profeta. Eva creu na maior parte da palavra, mas ela duvidou de uma parte dela. Hoje ela não pode nem mesmo aceitar Mateus 28, 19 com Atos 2, 38. Vê? Olha a mulher samaritana. A mulher que já tinha tido 5 maridos. E com aquele que vivia não era o dela. E ela entrou. Ela entrou na soberania. A lei o condenava. Eu ouvi uma palavra do pastor Osmar, dele, e ele falou no culto também, deve estar em gravação. Ele disse: casamento e divórcio hoje é de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11. Já não é mais de acordo com Apocalipse 10, 1 a 7. Com Apocalipse 10, 1 a 7, você está fora do rapto. Você está perdido. Agora, de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11, você está dentro. Como Raabe. Raabe creu na palavra do mensageiro. Porque se ela fosse segurar e confiar na palavra de Moisés, ela estava condenada. Ela era uma meretriz. Mas ela creu na soberania, na graça. Ela colocou o fio de escarlate ali. Se ela não coloca? Hoje você pode condenar uma pessoa com Apocalipse 10, 1 a 7. Você pode fechar a porta para aquela pessoa. Mas Apocalipse 10, 8 a 11... nos esclarece, porque João come o livrinho e profetiza outra vez. O livrinho é casamento de divórcio também. Que casamento de divórcio é 7º selo. Aí você entra ali.
Então, veja que Mateus 28, 19 e Atos 2, 38, isto a confunde. E esse é apenas um dos pequenos lugares de centenas de outros. Parágrafo 173. O primeiro filho foi a semente palavra falada de Deus. Lhes foi dada uma noiva. Estou apenas revisando em espírito. Eu estava pondo em ordem o que eu disse, vê? Uma noiva, para produzir a si mesma, ela caiu. A noiva de Adão caiu. Ele repete em várias mensagens, vê? Foi para isso que foi dada a noiva, para produzir novamente outro filho de Deus. Mas ela caiu através da hibridação. Vê? Produziu a si mesmo, mas ela caiu. Causou sua morte. Ao segundo filho, que foi Jesus, a semente, palavra falada de Deus, foi dada uma noiva como Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também caiu. Pois ela foi colocada como um agente moral livre. Ela é como eu e você. Deus fez o homem com livre arbítrio. É você que decide. Ninguém pode decidir por você. É você que decide dar o sim, dar o não no altar. É você que decide crer. Deus mostrou a mensagem para você, mas Deus não escolhe por você a mensagem. Ele escolhe você. Mas a decisão é sua, de aceitar ou rejeitar. Deus não chegou para Eva e disse: Eva, não falou no ouvido dela. Não escuta esse pregador, não. Não, ela tem um livre-arbítrio. Deus não chegou ali para dizer para ela. Como foi a esposa de Adão para crer na palavra de Deus e viver, ou duvidar dela e morrer. E ela o fez. Agora, se você duvida, você morre. De repente você não está entendendo aí através da internet o que estamos realmente transmitindo sobre casamento, né? Sobre casamento e divórcio. Mas é muito simples. Apocalipse 10, 1 a 7 te condena. Moisés te condenava, Josué te colocava dentro. Brana te condenava, mas João te coloca dentro. A terceira puxada foi para te colocar dentro. Foi como uma mensagem que foi enviada à família de Raabe. Mas eles também tinham livre-arbítrio. Aceitar ou rejeitar. Crer ou duvidar. Agora, a Eva do último dia, ela foi feita para não cair. Porque, veja bem, é a outra parte. E as duas partes têm que se unir. Alfa e ômega. Alfa e ômega. Como alfa, ele foi redentor. Ele sangrou por nós, ele deu sua vida por nós. Como ômega, ele revela a nossa redenção. Ele revela a nossa salvação como ômega. Como ômega, ele casa. Então, a noiva ômega não cai. Mas a noiva alfa, ela cai. Parágrafo 184. Cristo é o mistério de Deus revelado, predestinou. Foi predestinado, você foi predestinado para não cair. Você foi predestinado para ser salvo. Não tem nenhuma doutrina que vai te colocar no inferno. Nenhum pastor vai te colocar no inferno. Deus te predestinou. Não importa a sua condição. Quantos maus pensamentos Satanás coloca na sua cabeça. Você foi predestinado. É que disse o apóstolo São Paulo. Não é daquele que corre, não é daquele que quer. Conta-se algo que aconteceu no ministério de Mombrana. Tinha uma mulher que já tinha se casado 4 vezes. E nunca deu certo o casamento dela. E ela chegou para o irmão Brana e disse: Irmão Brana, eu
estou para me casar novamente. O que é que o senhor diz? Ele disse... Agora, o irmão Branham tinha dito que naquela cidade só tinha uma pessoa predestinada, que era aquela mulher. Numa cidade, é como Raabe, ela era uma Raabe. O que é que o senhor disse? Irmão Branham não disse nada. Irmão Branham disse, ouça a minha mensagem de casamento de divórcio. O que Deus te disser, faça. Ela disse, irmão Branham, depois voltou e disse, eu ouvi e Deus disse para mim me casar. E agora, você vai julgar? Eu não julgo, né? E nem vou te responder nada. Predestinou. Aí nós vemos o caso de Raabe, da mulher do poço. Né? Isso aí é que nós vemos aqui em Apocalipse 10, 8 a 11. Onde você come o livrinho. Quem sente o gosto é você. Você vai comer uma comida, vai tomar uma bebida. Eu que sinto o gosto, você não sente. Não é você que está tomando. Agora, se você vir tomar, você vai sentir. Ah, é verdade, é esse gosto mesmo. Tem gosto de morango, tem gosto de manga. Agora, você nunca comeu livrinho. Está aí fora, quer julgar. É como o pastor Ayrton, lá de Jandira, ele estava falando para mim, que ele estava num grupo de pastores e um falava uma coisa do pastor Osmar, outro falava outra, ele disse... Aí ele, um homem muito sábio, um ancião, ele disse, vocês já ouviram alguma fita dele? Alguma pregação? Não. Então você não tem direito de falar. Eu já ouvi. Já coloquei para a minha igreja ouvir. Então eu digo a você, você já ouviu? Não, né? Então ouça primeiro. Examina. Ele predestinou. Aí está o mistério. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra. Veja você o seu grande mistério. Que ele escolheu a noiva. Foi ele que escolheu. E eu creio que ele me escolheu. Isso é o que me leva no rápido. Eu creio que ele me escolheu. Você não pode ter dúvida. Se você tem dúvida, a dúvida te deixa você de fora. Você não pode ter dúvida. Então, ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia, por descrer da palavra, sabendo que Eva cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Isso é a Eva desse último dia. Então, se tem uma Eva no último dia, tem que ter o Adão do último dia. Não é o mesmo ministério do segundo Adão. Porque o segundo Adão veio para redimir, sangrar, dar sua vida por nós. Mas o terceiro Adão vem revelar essa redenção. Vem revelar os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Nenhum teólogo, nenhuma escola de teologia revela. Eles não sabem nem o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A escola de teologia. Eles podem saber muitas outras coisas, mas não sabem o nome do Pai. Um ponto que eles dão a ceia com suco de uva, com a bolachinha. Por quê? Faltou um profeta. Não havendo profecia, disse Salomão, o povo se corrompe. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos continuando aqui. Eles se manteriam firmes nessa palavra. Filhos de adoção por Cristo Jesus. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Ele nos adotou. É uma adoção isto. Gentios, afastados de Deus, sem esperança, sem Deus. Ele disse a Eva, não faça isto.
e não faça aquilo. E você pode fazer isto e isto. E Satanás disse: você sabe. Porém, ela se voltou e deu ouvidos a ele. Esse é o problema da perdição de muita gente. Quando Deus disse não, você volta para dar ouvido a outro que diz sim. Mas a Eva no último dia não vai fazer isto. A Eva do último dia não vai fazer isto. A esposa que já está casada, quando está casada, você vai ver, ela é um com ele. Porque ela foi predestinada para não fazê-lo. Sim, Senhor, Deus vai fazer isto, Ele sabe, Ele a terá. Ele diz que sua igreja ali estaria sem mancha nem ruga. Ela vai permanecer ali no esplendor dele, sua palavra manifesta. Veja que o apóstolo São Paulo temia, receava. Receava. Eu receio que a serpente vai corromper, vai derrubar. São Paulo previa como profeta. Então o jovem disse: o que eu temia me aconteceu. O que eu receava me sobreveio. E São Paulo receava. Aqui nós vemos em 2 Coríntios 11. O que ia acontecer com a igreja. São Paulo morreu lá pelos séculos, em 64 e 68, e ela cai em 325, mas ela já foi decaindo, até chegar na era de Pérgamo, que já tinha os ensinamentos de Balaão. A obra do nicolaísmo já estava na era de São Paulo. A igreja já estava perdendo o seu primeiro amor. Ele já não estava dando muita importância a batismo, ceia. O amor estava esfriando. Eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. Por quê? Rejeitaram o mensageiro que foi enviado, profeta, Paulo. Se você vê porque a igreja esfriou e caiu, eu estou falando da igreja noiva, porque a igreja, ela cresceu. Aquela parte escura, aquele ali são os filhos das trevas. É os lobos vestidos de ovelha. E chegou um ponto do imperador não chegou a se batizar, mas ele temeu, porque o mundo era cristão, mas era cristão entre aspas. Os verdadeiros eram a minoria. O imperador teve um sonho. O sonho de Constantino. Pediu oração para o povo. E ele venceu a batalha. Ele deu os seus edifícios de volta. Aí foi onde a igreja uniu-se com o Estado. Pérgamo quer dizer bem casado. Foi onde a igreja se une com o Estado. E o que está acontecendo no século XXI? O que está acontecendo? A igreja está novamente unindo-se com a política. A história se repete. Então ele disse: ela será um sinal para o mundo, ela será algo para o mundo, de modo que o mundo possa olhar e dizer bem, o resto do mundo dizer: ela é uma santa roladora. Quem vai crer num grupinho como este? Hein? Como vocês aí na África? Somente um grupinho pequeno. Dizendo que ele subiu com um novo nome, que o sétimo selo é Brana. Isso não cresce o número de gente. E os outros, primeira e segunda etapa, cresce.
Vocês não devem entristecer. Vocês estão na verdade. A terceira puxada é a verdade. É a palavra de rapto, é de fé de arrebatamento. Ela é a prima em segundo grau. Ela não pertence ao nosso grupo. Eu sei disto. Isso é uma boa coisa, veja. Ela pertence a esse grupo aqui de cima. Um homem disse outro dia para mim, parado e conversando, ele disse, bem, a que denominação você pertence? Eu disse, a nenhuma. Bom, Brasil, nenhuma. O quê? A nenhuma? Eu disse, eu pertenço a um reino. É o que você pertence. Na fábrica, na escola, onde você esteja, no hospital. Diga, eu pertenço ao reino, é de cima. Não pertence a nenhum sistema feito pelo homem, fundado pelo homem. Eu disse, eu pertenço a um reino bem. Como você se une a isso? Você não se une a ele, você nasce nele. Que reino é esse? Eu disse, o corpo místico de Jesus Cristo. Nós fomos batizados em um espírito, formando este corpo, nascido do seu espírito, então nós pertencemos a um reino, e nossas vidas não são americanas, nós não somos alemães, a noiva não é americana, ela não é alemã, ela não é brasileira, não, ela é do reino de cima, nós não somos nada, nós somos cristãos. Nós estamos firmados e andamos no Espírito, um escravo do amor, longe das coisas do mundo, nossos direitos do mundo. Nós temos vendido e comprado essa pérola de grande valor. Jesus conta essa parábola. E andamos e deixamos o Espírito Santo se manifestar. Isso é o que a sua verdadeira igreja é. Isso é o que você é. Ou o que eu sou, se nós nos entregamos e servimos a Deus e pela sua palavra e não pelo que algum credo diz. Temos que nos render a Ele, a sua palavra. Como ele conta ali da prima órfã, daquele filho do dono daquela fazenda, estava buscando uma noiva, uma esposa, e as filhas daquele homem tinha uma prima que era órfã, e ela estava lavando os pratos lá no fundo. E ela foi escolhida como a sua esposa. Vou encurtar a história, você encontra isso no quinto selo. Senão, por causa do nosso tempo. Ali esteve 72 ao nascer do sol. Ali esteve o primeiro molho que ressuscitou. O primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noiva. Porém tem que vir uma. Aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto, de que nos vale estar polindo as carlotas das rodas? Aquele carro tão bonito, novo, brilhante, mecânica, e você bate a chave, não pega. O que adianta? É como a igreja, tem muita mecânica, mas cadê a dinâmica? Cadê o poder para lhe tirar daqui? Poder não é pular, gritar e rolar, não. Vários encontros e movimento, isso aí é mecânica. Isso aí é polir as carlotas. Cadê a dinâmica? Ele disse, não importa
quanto a mecânica esteja correta. Tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Isso foi o que provou. Aleluia, isso foi o que ele provou nesse dia de ressurreição. Ele não foi somente a palavra, ele foi o próprio Deus. Olha, o irmão Branham diz, Jesus não foi só a palavra, ele foi o próprio Deus, porque ele levantou dentre os mortos. Gente, nós não podemos partir dessa vida só com a mecânica, só com conhecimento. Tem que ter a dinâmica, o batismo do Espírito Santo, a revelação da terceira puxada para você levantar na primeira ressurreição. Aleluia. Foi a dinâmica na palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido, morto no sepulcro, se movesse a vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Eu sou aquele que estava morto. E tão morto estava que a lua o declarou morto, o sol o declarou morto, as estrelas o declararam morto, toda a natureza o declarou morto. Mas agora todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele sendo noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Porque ele é carne de sua carne, osso dos seus ossos, vida de sua vida, poder do seu poder. Ela é ele. Ele é ela, mesmo material, a mesma palavra, mecânica e dinâmica funcionando. Não é somente aquela aparência daquele carro zero, e você bate chave, não tem faísca, não funciona. Quando eu comprei meu carro, que eu cheguei aqui, chamei o Samuel, quando eu fui bater chave, liguei para o rapaz que me vendeu o carro na Localiza, era bateria. Eles me deram a bateria morta. Tiveram que colocar uma bateria nova. Tem crente que está com bateria morta. Enquanto anda de dia, tudo bem, depois que chega a noite, vai ligar os faróis, apaga. Como as virginécias, dá-nos do vosso azeite, apagaram nossa lâmpada. Você tem que colocar bateria nova. A mensagem do dia, Apocalipse 10, 8 a 11, o livrinho, ele é dinâmica. Sim, essa terceira puxada não tem arrebatamento. Porque a Eva do último dia, o Adão do último dia, os dois são um. São do mesmo material. Ela é ele. É igual ao homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada do seu lado. Ela recebeu o espírito feminino dele e a carne do seu lado, e assim se formou a mecânica e a dinâmica, a esposa. O espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. Agora imagine esta igreja do último dia, essa Eva do último dia. Não saber quem ela é. Diz o irmão Branham, o dia que ela souber quem ela é, ela irá no rapto. Você sabe quem você é? Cristo é o mistério de Deus revelado 240. Última parte do parágrafo. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá
um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Ela é ele. Ele é ela. Você já parou para pensar que você é Cristo? Cristo é os selos? Você é o Liseu, irmã Elci. O Liseu é você. Você é a Valdecir, irmão Jonas. A Valdecir é você. E vocês sabem quem vocês são. E quando a igreja, a esposa, souber quem ela é, sabe você quem você é? Ou está em dúvida ainda? Morto. Esse parágrafo não podia faltar. Palavra falada, semente original 189. A primeira noiva foi enganada, a noiva de Adão. Depois a segunda noiva foi enganada, a noiva de Cristo do Calvário. Eles são os enganadores da terceira noiva através da hibridação da palavra. Há uma terceira noiva? Há. E diz o profeta no 184, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa terceira, a noiva, a Eva do último dia, foi feita para não cair. Primeiro selo 76. Os malfeitores, os obreiros da iniquidade dos 7 selos. Agora, ao final das eras da igreja, sucederão todos esses malfeitores e entrarão na tribulação, todos esses obreiros malfeitores dos 7 selos, que têm obrado misteriosamente na igreja, misteriosamente com dualidade, dizendo que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar trovões, novo nome, quando tudo já está revelado. Por quê? Eles estão em Apocalipse 10, 1 a 7. Não conseguiram atravessar para Apocalipse 10, 8 a 11. Obreiros, malfeitores dos 7 selos. Eles estão dentro como Judas, estão dentro como Coré, Datã e Abirão, estão dentro do ventre como Esaú, brigando pela primogenitura. Você sabe que o Esaú conseguiu sair primeiro, mas não deu valor. Por isso Deus disse: eu odeio a Esaú e amei a Jacó. Mas como Jacó? Deus amou a Jacó, porque Jacó amava o espiritual. Como ele amou a Raabe, porque ela amava o espiritual. Como ele te amou, ele me amou. Por causa que você amou o espiritual. A terceira puxada. O novo nome, Brana. Shalom 150. E durante esse tempo, ele mostrou muitos tipos de Messias. Ele mostrou desde lá de Adão até o Messias. Primeiro e o último Adão. Um deles do mundo, o outro do céu. Um terrestre, o outro celestial. Um veio do céu e o outro veio da terra. Mas prometeu um Messias. Ele levou milhares de anos para cumprir isso, mas ele cumpriu. Ele chegou, nasceu numa manjedoura, humilde, como aquele cordeiro que não abre a sua boca. Mas quando ele chegou nesse século 20, ele já é leão. Aqui ele foi cordeiro, mas aquele é leão. Por isso o cordeiro teve que sair do trono, para que a intercessão terminasse, para que os selos fossem abertos,
para que a Eva do último dia se manifestasse diante. Porque veja, Eva saiu de Adão, do seu lado. A noiva de Cristo saiu de Cristo. Mas a do último dia tem que sair de uma mensagem. E a mensagem, Apocalipse 10, 1-7. O anjo forte desce do céu. Veja, vem do céu de São Paulo. O Senhor que é do céu. E se materializa. Quando ele desce à terra, ele se materializa. É Deus em uma carne. Então, se tem a Eva do último dia, a terceira noiva, tem que ter o terceiro Adão. Deus te abençoe.